Bom, vamos entender agora um exemplo 6, a estruturação dos registros K230 e K235, uma OP com mais de uma requisição pela produção no período de apuração. Então, nesse artigo será apresentado um exemplo de escrituração dos registros K230 na produção, K230 e K235 na produção interna, considerando o seguinte cenário: OP com mais de uma requisição pela produção no período de apuração. Os cadastros seguem o mesmo padrão do exemplo 1, tá? Item produzido, bobina sacola plástica, os insumos consumidos nessa produção, a lista de materiais aqui do produto e o tipo de ordem que vai ser utilizado é o tipo de ordem extrusão. Vamos diretamente ao exemplo, tá? Então, o passo 1 vamos gerar uma ordem de produção com a data de emissão em D-1, tá? Então, hoje nós estamos no dia 27 de novembro de 2018, então nós vamos gerar essa ordem de produção com a data de emissão de ontem, tá? Em 26 de novembro de 2018. Nós vamos fazer isso apenas para mostrar como que é feito a consolidação aí dos insumos consumidos no K235, quando as requisições são feitas, requisições pela produção são feitas em datas diferentes, ok? Uma observação aqui, a possibilidade de edição da data de emissão da ordem é controlada através de uma configuração geral, tá? Então nós tivemos que habilitar a possibilidade de edição da data de emissão da ordem através da configuração geral, porque em muitos casos não é desejável, né, eu conseguir emitir uma ordem de produção com a data de emissão anterior, né, à data atual. Passo 2, eu vou requisitar os materiais parcialmente para essa ordem, para atender um lote de produção de 10 kg da bobina, tá? Em D-1, tá? Então vou fazer essas requisições em 26 de novembro, tá? Sem encerrar os empenhos. Aí depois, no passo 3, eu vou fazer uma nova requisição de materiais parcial também, para atender um lote de 10 kg novamente para a ordem, também em D-1, sem encerrar os empenhos. No passo 4, vou fazer uma nova requisição parcial também para a ordem, para atender também um lote de 10 kg, mas na data corrente, tá? Na data atual, sem encerrar os empenhos. Então essa terceira requisição aqui, ela vai ser feita em 27 de novembro. E depois eu vou gerar a escrituração do bloco K para a gente entender como que foi feita essa escrituração, tá? Então vamos para a nossa base de treinamento, tá? Então vou criar aqui uma nova ordem de produção para a bobina sacola plástica, tá? A quantidade vai ser de 100 kg. Então a data de emissão aqui eu vou colocar a minha data de emissão para ontem, tá, pessoal? Data de entrega para hoje. Empresa 1, lista de materiais padrão. Vou gerar aqui a minha ordem de produção. Ok, minha ordem de produção foi gerada, a ordem 49, para fabricar 100 kg da bobina, o status está liberada. Vamos fazer as nossas requisições, né? Observando aí o comportamento que foi descrito lá no nosso artigo, tá? Então, primeiro eu vou fazer uma requisição parcial aqui. Olha, essa possibilidade também de configurar aqui, de mudar a data da requisição também é controlada através de configuração geral, tá, pessoal? Então, eu habilitei essa configuração geral aqui para permitir a requisição pela produção em uma data anterior à data atual, para a gente conseguir fazer o nosso exemplo aqui, tá? Aqui na sugestão da quantidade a requisitar, eu vou escolher aqui, olha, calculada para atender um lote de produção, tá? Então eu vou calcular, né? Vou carregar os empenhos, pedir para o sistema calcular, né, os empenhos que tem que ser carregados aqui para um lote de produção desejado de 10 kg da minha bobina sacola plástica, tá? Então vou clicar aqui em carregar empenhos, tá? Então o sistema ele sugeriu aqui, olha, a requisição de 4 kg do polietileno de alta densidade, 1 kg do pigmento Master preto e 5 kg
do polietileno de baixa densidade linear, tá? Proporcional ao lote de produção desejado, tá? Repara que a quantidade que o sistema sugeriu aqui, ela é 1/10, tá? da quantidade empenhada aqui, de cada empenho. Eu não vou encerrar aqui os meus empenhos, tá? Porque eu quero fazer novas requisições, né? para essa ordem de produção, ok? Então eu vou fazer aqui uma primeira requisição, tá? Salvei aqui uma primeira requisição, minha ordem ficou requisitada parcialmente. Aí vamos imaginar que num segundo momento eu fiz uma segunda requisição parcial para a ordem também em 26/11 para atender um lote de produção também de 10 unidades, sem encerrar os empenhos, tá? Estou simulando aqui o cenário que foi apresentado no nosso artigo, tá? Ok, agora fiz uma terceira requisição, tá? Vou acessar a tela de requisição pela produção novamente, só que agora na data atual, tá? Também para mais de 10 kg, estou liberando o material para a fábrica aqui gradualmente, né? Sem encerrar os empenhos, ok? Vou salvar aqui. Beleza, então fiz as minhas 3 requisições, né, conforme o exemplo, né, o passo a passo apresentado no nosso artigo. Vamos ver as movimentações aqui, tá? Então tive uma primeira requisição aqui em 26/11, tá? Depois eu tive uma segunda requisição em 26/11, tá? E uma terceira requisição aqui em 27/11, ok? Beleza, então a gente já fez as requisições que deviam ser feitas aqui no nosso artigo. Nosso passo 5 agora é gerar a escrituração, tá? Então vamos acessar lá a tela de apuração do bloco K. Vou aproveitar aqui a apuração de novembro, vou processar essa apuração aqui. Ok, processei e vou fazer o download do arquivo do SPED fiscal. Ok, fiz o download aqui do arquivo, tá? Vamos localizar a nossa ordem de produção aqui no nosso arquivo, tá? Tá aqui ela, aqui a nossa ordem de produção, tá? A ordem de produção 49, tá? Quais são os destaques aqui, tá, pessoal, para entender aí o exemplo? Primeiro, a minha ordem de produção ela não sofreu nenhum reporte, né, no período de apuração. Então a minha data de conclusão aqui ela está vazia, né, e minha quantidade de produção acabada no K230 está 0, ok? Esses são os 2 destaques. Depois vamos observar aqui o K235, né? Então o K235 ele pode ser dividido aqui em 2 blocos, tá? Um primeiro bloco aqui que consolida as requisições que foram feitas em 26 de novembro, tá? E um segundo bloco que consolida as requisições que foram feitas em 27 de novembro. Tá? Então no K235 a gente tem informação da data de saída, né? Da data de consumo, né? do insumo. Então, como eu fiz requisições em datas diferentes, né, dentro do período de apuração, por isso que a escrituração foi separada aqui em 2 blocos. Tá? Esse é um destaque importante. Outro destaque importante, lembra que nós fizemos 2 requisições pela produção em 26 de novembro. Né? Primeiro com 4 kg da MP1, 1 kg da MP2, 5 kg da MP3. Aí depois nós fizemos uma nova requisição, também em 26 de novembro. 4 kg da MP1, 1 kg da MP2, 5 kg da MP3. Então a quantidade que é escriturada aqui no K235, tá? É o somatório, tá? Da quantidade que foi requisitada dentro do período de apuração. Então esse 8 aqui é 4 mais 4, o 2 é 1 mais 1, e o 10 é 5 mais 5, ok? Vamos voltar aqui para o nosso artigo. Aqui nós temos um exemplo aqui similar ao que nós acabamos de ver na nossa base de treinamento, e os destaques
A data de conclusão não foi escriturada, porque a ordem não foi concluída no período de apuração. A quantidade da produção acabada foi escriturada com valor zero, pois não fizemos nenhum reporte da produção no período de apuração. A escrituração do K235 foi separada em 2 blocos, de acordo com a data da requisição pela produção. Um bloco, no nosso exemplo aqui, um bloco no dia 26 de novembro e outro bloco no dia 27 de novembro, tá? No exemplo que a gente acabou de fazer na base de treinamento. E a quantidade consumida, né, escriturada no K235, no nosso exemplo aqui em 26 de novembro, né, está 2 vezes maior do que a quantidade consumida escriturada no dia 27 de novembro, no nosso exemplo. Tá? Isso ocorreu porque fizemos 2 requisições pela produção para atender um lote de 10 kg da ordem em 26 de novembro, no nosso exemplo. E quando isso acontece, o sistema soma a quantidade requisitada na mesma data para calcular a quantidade consumida, né, que vai ser escriturada no K235.